Você conhece onde é que é Tremembé? Tremembé fica ao lado de Taubaté, vale aqui do Paraíba, né? Uma área bastante interessante. Eu estou vendo as montanhas da Mantiqueira e já estou pensando em correr para os montes, literalmente, correr para os montes, achar uma caverna e entrar lá para dentro, né, com a tenente, para a gente poder aguardar essa bagunça que começou dentro do previsto. Meu amigo Efraim, olha o que eu vi lá, hein? As letrinhas islâmicas no teu quadro. Meu Deus! Agora nós temos que ver naquela bendita empresa qual é a dela no meio desse conflito. Mas observe que a gente, né, tinha feito aquela leitura sobre o que estava aí no bendito do mapa e sobre o ataque que aconteceria também em território americano. Então, temos um final de semana chapa quente nos Estados Unidos, um final de semana chapa quente no Oriente Médio, uma grande chance de Taiwan ser invadida e também a Rússia responder com força à Ucrânia e também à Europa. Olha o cenário, Efraim. Diga para onde vai essa bagaceira. Bom, começando aí, primeiro aí, boa tarde para todo mundo. E eu durmo muito bem à noite, graças a Deus, eu durmo a noite inteira. Raramente levanto para ir, né, qualquer coisa assim, e volto, durmo de novo se precisar. Mas essa madrugada, em particular, eu despertei às 4 da manhã e me veio assim, algo está acontecendo. Só que já aconteceu comigo outras vezes, de eu achar que algo está acontecendo e olhar e não tem nada. Mas eu teimei, eu falei, não, tem algo acontecendo. Quando eu entrei, o ataque tinha acabado de ter sido iniciado pelo Israel contra o Irã. E é interessante, porque o ataque de Israel foi, de novo, como o ataque de outubro, à noite, na noite iraniana. E numa quinta para sexta-feira, sendo que esse ataque foi feito exatamente no 61º dia do prazo que o Trump tinha dado ao Irã. O Trump, porque Israel queria atacar, e isso é conhecido e confirmado, ele queria atacar o Irã em maio. E o Trump, quando o Netanyahu foi lá nos Estados Unidos, o Trump pediu a ele para não atacar, porque ele ia tentar uma negociação, um acordo. E o acordo foi feito em 4, 5 encontros, só que cada vez que o acordo avançava, o Irã engrossava a voz que não ia parar de enriquecer urânio. E todo o tema do enriquecimento do urânio parece recente, mas já é antigo. No primeiro mandato o Trump já falou sobre esse enriquecimento de urânio, para não acontecer. E o Irã, como ele não voltou, e muita gente diz que o Irã botou dinheiro na campanha do Biden da época, tanto que no outubro do ano passado, quando Israel ameaçou atacar as plantas nucleares em resposta à resposta, que foi a Promise, Real Promise 1 e Real Promise 2 do Irã atacando Israel, aí o Biden interviu e falou, não ataque. Pediu para Israel não contra-atacar e não atacar as plantas nucleares. E aí eles tiveram que segurar, porque eles dependem da ajuda bélica e financeira de Israel. Então, o Biden pediu para ele não atacar, ele não atacou em outubro. Quando chegou agora, o Trump pediu para ele segurar o ataque de novo, porque esse ataque já vem sendo planejado há muitos anos por Israel. Eles já sabem há muitos anos como iam atacar. E ele falou, me dê aí 60 dias, que foi em abril. Aí, em maio, Israel quis atacar, o Trump bateu o pé, falou, não ataque, porque o Witkoff está lá tentando um acordo, eles estão indo bem, o acordo está indo muito bem. Lembra que o Trump chegou a dizer, não, o acordo está indo muito bem, vamos conseguir fechar. Só que de um mês, de uns 30 dias para cá, o Irã mudou a sua política e a sua doutrina e começou a engrossar, dizendo que faria outro acordo, mas nunca deixar de enriquecer o urânio. Pelo contrário, começaram a se gabar de que eles eram um dos que entraram no clube de enriquecimento desde a mina até a hora do enriquecimento.
E aí eles foram engrossando a voz, engrossando o caldo, e simplesmente o Donald Trump não conseguiu segurar mais, e eles marcaram sexta rodada para a próxima semana, só que parece que de 15 dias para cá, os Estados Unidos e Israel começaram a mudar e entraram no modo guarda bom, guarda mal, policial bom, policial mal, Israel falando que ia atacar, o Trump dizendo para não atacar, porque eles estavam ainda tentando o acordo, e tanto que eu publiquei uma declaração oficial do Irã dizendo que aquilo tudo era uma jogada para pressionar para que, nesse acordo, eles fossem obrigados a aceitar a exigência de não enriquecer urânio. Eles estavam sendo enganados. Por quê? Porque, naquela altura, os Estados Unidos e Israel já estavam concluídos, já tinham concluído que, de fato, eles não iam abrir mão do enriquecimento de urânio de maneira alguma. E com o enriquecimento de urânio, a bomba ela pode ser feita. Ele já tem hoje capacidade de fazer de 6 a 7 bombas com a capacidade de enriquecimento deles. E o Israel não ia mais esperar. Então, com essa novidade, eles fizeram guarda-bom, guarda-mal por 2 semanas, sendo que nesse fim de semana, amanhã, começaria a última rodada de acordo, e simplesmente Israel se antecipou e atacou. Só que, para você ter uma ideia, há 3 dias, eles têm um índice lá nos Estados Unidos, chama-se o índice de consumo de pizza. Eu até publiquei, tá? Uma notícia uns 2 dias atrás, mostrando que o consumo de pizza tinha aumentado em Washington. Toda vez que o consumo de pizza próximo ao Pentágono e a Washington DC começa a aumentar, significa que está tendo muitas reuniões de hora extra. Então, estão fazendo algum planejamento. Virou um índice. Toda vez que começa o consumo de pizza, alguma coisa acontece fora dos Estados Unidos, muito grande ou dentro. E aí começaram a dizer que... Então lá, o efeito da pizza é diferente daqui, né? Pelo menos em Washington é. Aqui, aí, né, no Brasil, vira pizza. Lá, a pizza é porque estão tendo reuniões e estão comprando mais pizza. Só que, olha que interessante. A pizza é lá o que o pau vai comer. E aí estavam levando isso, doutor Alex, para o lado da questão do fim de semana, que vai ter as passeatas, 1.500 cidades, a Guarda Nacional envolvida, o governador de Califórnia ameaçou o Trump de derrubar, eu vi uma declaração dele no vídeo, dizendo, eu vou demiti-lo. Então, assim, estavam achando que esse aumento era o planejamento ligado ao que vai acontecer no fim de semana dos Estados Unidos, só que foram todos surpreendidos, já era planejamento do ataque total. E Israel planejou um ataque fulminante, que daqui a pouco a gente vai falar por que esse ataque foi tão bem sucedido. Ok. Então, olha só, 4 coisas aí para a gente já explorar nesse início, né? Porque nós já vimos conversando sobre esse desdobramento, né? E essa expectativa de acontecimento para agora, porque, pela bendita revistinha, né, tem que dar ruim no planeta agora. Né? Era justamente nesse período de junho para julho, né? E nós temos uma cascata de acontecimentos que vão ser precipitados. Né? Nós tivemos o premier israelense, né, metendo a boca no Silva, e tivemos aqui Gigi dizendo que todo mundo gosta do Xi Jinping. E agora deve estar todo mundo com a cabeça doida, porque estão descobrindo que Israel não está para brincar com a espadazinha, né, desembainhada. Então, pega todo mundo, né, arrebentou com aquele bendito general, né, o general, há 2 dias atrás, estava vivo, cuspindo fogo, e agora ele já foi para os braços de Alá. Quer dizer, ele já foi embora para os braços de Alá. O bendito do cara que estava enriquecendo o urânio, o cientista-chefe também foi para os braços de Alá. Está todo mundo indo para os braços de Alá, ok? E agora é um ambiente para uma derrubada do governo de Teherã, porque a insatisfação é grande com os Ayatollah e toda essa bagaceira lá de 70 para cá.
Você acredita que Teherã cai? Cai porque eu também publiquei eu acho que você chegou a republicar uma entrevista com um líder da oposição iraniana, dizendo que o povo já não suportava mais o regime islâmico, porque muitos Que não é nem sabem, né, mas islâmico, né? Que não é nem islâmico, é a cabeça do Zé Atolá, é igual o Talibã, é a cabeça dos caras. Mas eu ia dizer o seguinte, porque muita gente talvez saiba, mas às vezes não atina, e não tem problema a gente repetir um conceito. O Irã é uma teocracia. Ele é governado por conceitos religiosos. Então, lá tem o presidente, tem o parlamento, tem os ministros, mas quem manda é o líder supremo. Ele é considerado o líder de toda a liderança que existe. Então, por mais que os caras tenham estratégia, ciência, tecnologia, recurso, economia, formação científica, todos se submetem às opiniões e determinações do líder supremo. Inclusive, há sinais, e praticamente confirmado, de que o presidente anterior começou a querer se desligar um pouco desse conceito, e ele foi. Não tem aquele filme do Borat que ele fazia assim, o cara. E ele foi. O helicóptero dele foi caído. Aí começaram a levantar, foi o Mossad de Israel e tal, mas, sério, nem o Irã acusou Israel. O Irã pôs Israel até de ovo que estragou na geladeira do iraniano, e foi o Israel. E no helicóptero eles ficaram quietinhos. Por quê? Porque aquilo era um acerto de conta interno. O filho do Ayatollah era inimigo político daquele presidente. E como o atual Khamenei, que é o atual líder supremo, precisava substituir, ele não podia, porque ele tinha colocado aquele presidente. Ele era aliado do Ali. Só que o filho dele não é. Aí ele está meio doente, e aí começou aquela especulação. Pô, se acontecer alguma coisa com ele e esse presidente tiver, vai dar ruim. Então, o helicóptero dele foi caído de uma volta, de uma viagem que só ele sabia o que ele estava fazendo. E, por acaso, só caiu gente que apoiava o presidente. Não caiu ninguém naquele helicóptero que era contra o presidente. E você vê que depois veio o outro presidente, entrou, aquilo já foi uma jogada para poder tomar de volta o controle, porque já está havendo um racha político dentro do Irã, apesar de não ser divulgado. Agora fazer Israel, só para Israel, sabendo disso, o que eles fizeram? Mataram aquele cara do Hezbollah, que bancava o Hezbollah, na hora da posse do presidente. Sorte do nosso vice-presidente aí, do Brasil, que não estava no quarto com ele batendo um papo. Mas eu acho que agora Mimim está com a cabeça quente. Mimim está com a cabeça quente. Didi está com a cabeça quente. Gigi está com a cabeça quente. Dadá, Dedé, Dodó e Dudu. Essa rapaziada toda está de cabeça quente, porque agora é uma ação cirúrgica, né? Cirúrgica, de uma maneira assim que superou toda a movimentação de guerra até aqui. Né? Na tua avaliação, por que eles conseguiram surpreender o mundo da maneira como estão surpreendendo? Vem cá, estão dizendo que o som está baixo. É o meu som que está baixo? Não, tá não. Tá não. Né? Estou ouvindo bem, tranquilo. A pessoa tem que aumentar o som dela. Chegando muito bem. Até tá alto aqui para mim o teu som. Beleza. Não, fiquei preocupado, porque como deu esse problema... Repete a pergunta, desculpa, doutor Alex. A pergunta é que eles surpreenderam o mundo, né? E a pergunta é como eles conseguiram fazer isso na velocidade que estão fazendo, porque se Teherã, né, não pedir arrego, vai ser destruição total. Total. Agora, você quer ver uma coisa? Uma coisa que só eu não posso dizer que eu sou o único que fez essa associação, mas muita gente deve ter feito, que é da área de inteligência, que não é o meu caso, mas eu fiz uma associação na hora. O ataque que foi feito através de drones plantados previamente em carros no Irã. Não parece um pouco o que aconteceu na Rússia, com drones plantados num caminhão, e que, na época, alguém levantou a suspeita de que o Mossad
E eu falei na última live que quem estudasse Levi Moisés, letra M, letra I, depois a letra, depois do 4, para não ficar completo, ia descobrir que a origem desse grupo Mossad é de lá, dessa família, que vivia na Ilha Grande da Europa. A Ilha Grande do Rio de Janeiro tem a Ilha Grande, o presídio, e aqui tem a Ilha Grande, da onde vem as majestades da Europa. E foi fundado lá, esse grupo. Então, muita gente acredita que é uma associação, porque foi muito parecido o que foi feito no Irã. Os carros foram plantados com drones muito tempo atrás e estavam já internamente circulando, esperando a ordem de ataque. Porque esses drones que estavam plantados em carros atacaram o sistema de defesa renovado, que o sistema de defesa do Irã já tinha sido destruído inteiramente em outubro, no primeiro ataque que Israel fez. Eles compraram um novo sistema da Rússia e implantaram o próprio sistema deles em outros lugares, só que os espiões da Terra Prometida já estavam lá acompanhando essas mudanças e foram posicionando os carros com drones nos novos lugares, para que, quando a ordem de ataque acontecesse, eles destruíssem totalmente o sistema de defesa de novo. Por quê? Para você fazer um ataque bem-sucedido aéreo, você precisa que o sistema antimísseis, terra-ar, esteja danificado. Então, eles danificaram com esses drones todo o sistema de defesa terra-ar, assim como também já começaram a explodir antenas de comunicação. E também destruíram alguns sites de mísseis, alguns lugares onde os mísseis balísticos são lançados. Tudo da mesma hora. Eles fizeram um ataque único. Assim que aquilo foi destruído, 1 minuto depois entraram os 200 aviões, 200 aeronaves, a 1.000 milhas de Israel. É um ataque tão bem que ele não tem precedentes. É um ataque, vamos dizer assim, na história da guerra, não existe um ataque com 200 caças de combate. Eles entraram com 200 caças que foram abastecidos aéreo. Não, e detalhe, nenhuma das nações que dão apoio ao Irã tiveram tempo de agir sobre. Ninguém teve. Não. Em menos de meia hora, eles tinham destruído todo o sistema de defesa terra-ar, vários sistemas balísticos, e com os ataques aéreos, eles conseguiram destruir várias partes, bases militares, aeroportos, sistemas de ataque ofensivo também, e também já tinham destruído uma boa parte das plantas, assim, pelo menos externas, de Natanz. Natanz é uma das principais plantas nucleares, mas ela tem uma área de subsolo quase inatingível, mas ela foi muito danificada, praticamente destruída, só que não foi totalmente destruída. O que eles não tiveram no ataque foi um B-52, porque a única aeronave que pode carregar uma ogiva que consiga alcançar esse subterrâneo que está enfiado lá na Natanz, essa planta, é com o B-52, e não houve B-52. E eles não, olha que interessante, eles não atacaram nenhuma refinaria de óleo e nenhuma planta elétrica. Eles disseram, só vamos atacar a parte nuclear, mas já estamos prontos para destruir toda a parte de refinaria de óleo elétrico se o Irã não parar. Se o Irã, dependendo da resposta, nós vamos permitir que o Irã responda. Eles falaram, podem responder, estamos preparados. O Ben Gurion, que é o aeroporto de Israel, foi esvaziado. Toda a população de Israel está em abrigos ou pronta para ir para o abrigo. Todo o sistema de defesa deles está acionado, o Iron Dome, o Celestial, eles têm um monte de sistema de defesa. Está tudo acionado. Eles disseram, podem responder e nós vamos aceitar os danos. Se a resposta for acima da linha vermelha que nós traçamos, nós vamos aí destruir também as refinarias de óleo. Então, não adianta só falar grosso, vocês têm direito de resposta. Mas, dependendo da resposta, nós vamos de novo. Você acredita que é por isso que a população lá está fazendo fila, abastecendo os carros? Agora, a pergunta é, ali eles vão correr para onde? A população. Porque os vizinhos ali ao lado, se começarem a receber, vão ter problema. A galera não vai aguentar esse número de evacuados ali. E se eu disser para você que eu dei um estudo
ontem, ainda bem que foi ontem de manhã, na rádio, que você sabe que eu faço um programa toda terça e quinta, então o programa de ontem, sabe qual foi o tema? Absolutamente perdido. Bota aí o gente de Almada, esse é o dono, tá aqui na capital. Então, o que tá vendo aqui? Tá dando... Desculpa, esbarrei aqui. Esbarrei no WhatsApp aqui, Capitão Leitão, Capitão Leitão. Olha que interessante, eu dei um estudo ontem sobre o texto de Jeremias, falando sobre Elam, e que há uma profecia que se cumpriu, como quase toda profecia de últimos dias, se cumpriu uma parte nos dias da profecia e uma grande parte aí estava escrito que seria para os últimos dias. E Elam, ou Elão, é o Irã, é o mesmo lugar onde está o Irã. Fica mais ali ao sul do Irã, aquela região onde estão as plantas nucleares. E lá nessa profecia bíblica está dizendo que eles seriam, que Deus destruiria o arco de Elam. Eles eram conhecidos, elamitas, eles eram conhecidos por lançamento de flecha. Eu fiz uma associação durante o estudo de que são os mísseis. Eles são especialistas. Sabe que hoje o país mais avançado em drones de ataque suicida e sistemas balísticos é o Irã, que é exatamente o Elam de Jeremias. E no estudo eu fiz a associação de que, como eles eram grandes flecheiros, hoje eles são especialistas em ataques a longa distância. E lá na profecia Deus diz, eu destruirei o arco de Elam e farei com que eles fujam para todas as nações. Rapaz, é muito forte. Por quê? Porque houve uma batalha depois dessa profecia que os elamitas foram destruídos por Nabucodonosor. Mas eles não foram espalhados e não foram totalmente destruídos. Eles foram vencidos e conquistados por Nabucodonosor. Então, uma parte se cumpriu, mas a parte onde eles fugiriam para todas as nações não se cumpriu. E, segundo essa profecia, eles iam ser lançados em todas as nações. Deus faria com que eles não tivessem mais como habitar a terra deles. Então, assim, dizer que vai ficar por onde está vai ser difícil. Se essa profecia fosse cumprir agora. Agora, e o final de semana nos Estados Unidos? Escala ou não escala depois disso? Escala, mas não com o protagonismo que escalaria sem esse ataque. Eu vejo que houve muita coordenação. Porque, pensa, 2 dias antes daquele acontecimento que ia parar o mundo para assistir os Estados Unidos praticamente entrando numa guerra civil, entra um ataque fulminante, e você sabe que para que você possa unir 2 lados contrários ou vários lados opostos em um grupo, você precisa de um inimigo externo. E há uma ameaça direta já feita pelo Irã antes, não agora, depois do ataque, ainda não foi confirmada. O Irã, pelo menos o líder, o Ali Khamenei, ele não ameaçou os Estados Unidos na declaração oficial dele hoje. Ele disse que vai contra-atacar o Irã, mas ele não citou os Estados Unidos. Só que antes desse ataque, ele tinha dito que se qualquer ataque, qualquer agressão fosse feita ao Irã, eles iam culpar Israel e os Estados Unidos, e junto à Grã-Bretanha. Por quê? Porque esse ataque de Israel, por mais que tenha sido preparado, coordenado, ele não conseguiria ser feito sem a ajuda de pelo menos os Estados Unidos. Em que parte? Não de ataque de arma, mas do reabastecimento aéreo, que só os Estados Unidos e a Rússia possuem. Provavelmente a China deve ter uma parte, mas os Estados Unidos é o maior especialista em reabastecimento aéreo. E o ataque dependia 100% dessa estratégia, desse reabastecimento acontecer a caminho do Irã, porque eles atacaram o Irã, o Iraque e o Iêmen ao mesmo tempo. Só no Irã foram 200 aeronaves. Ou seja, o armamento e o poder de armas de Israel hoje é absurdo. Você ter 200 aeronaves que podem atacar, ou mais de 200, que 200 foi no Irã, mais de 200 aeronaves prontas, preparadas, armadas, e pilotos para fazer todo esse serviço. Porque não basta você ter um monte de caça se você não tem quem pilote. Então, nós estamos falando de um país que está muito preparado para a guerra e atacou um país que está muito preparado para responder. Pelo menos estava, em teoria, em preparação. Só que o ataque de Israel foi tão bem... Eu postei um vídeo, não sei se você viu, que teve um míssil
de precisão que furou a parede do quarto de um general e matou o cara dentro do quarto dele. E eles tinham provavelmente uma visão para ver que o cara estava dentro do quarto, que na hora que entrasse ele não ia ter tempo de fugir. Só morreu Ali, ele. Não morreu mais ninguém no prédio. Ali eu acho que não foi o general, não. Ali foi o cientista. Perdão, foi o cientista. É isso mesmo, foi o chefe científico. Foi algo muito forte. Não, muito forte. Surreal. Eles cortaram literalmente a cabeça do povo. E não causou dano ao prédio. Só aquele apartamento. Só aquele apartamento. Entrou naquele apartamento, entendeu? Então, assim, tem umas coisas acontecendo nessa guerra que nunca aconteceram. E agora nós vamos ver a resposta. Porque o Irã, ele tinha feito umas filmagens nas semanas anteriores que eles estavam preparados para obliterar Israel. Eles lançaram 300 drones. Só 100. Oi? Só mandaram 100 drones. Saiu mais 200. É o que estavam dizendo, mas na verdade foram 100, porque só esses foi drones aqueles primeiros 100, só os primeiros 100? Foi só para poder identificar onde estão os sistemas focados, porque o que acontece? Há uma falha no sistema de defesa aeronômica que sempre fica um buraco. Só que isso aconteceu em outubro, tanto que eles conseguiram atingir lugares que Israel não conseguiu se defender. Só que tinha vamos dizer, tinha um agravante nesse dia do ataque de Irã, que era a montanha de Golã da Síria. Foi por ali que entraram os ataques mais bem-sucedidos, que agora está controlado por Israel desde a queda de Bashar al-Assad. Não tem como não ser coordenado, doutor Alex. Os caras pegaram a Síria, dominaram a colina de Golã. O presidente al-Jalani, da Síria, falou que quer assinar o Acordo de Abraão e abriu o espaço aéreo para Israel. O príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, falou que condenou publicamente o ataque de Israel, dizendo que atingiu a soberania do Irã. Aí botaram foto dele tomando café com um meme. Ele, o Benjamin Netanyahu tomando cafezinho junto, dizendo assim, valeu. Não. Depois daquela ida do Trump lá, eu creio que tudo ficou orquestrado, né, cara? Ali estava tudo orquestrado para isso, e o Irã, ele é desafeto saudita, né? Já tinha problema, né? Se ele cai, os sauditas mandam em tudo ali naquela região, né? Se o Irã cai, os sauditas assumem tudo, né? Inclusive a reconstrução do Irã, o que é bom para eles por causa do petróleo do Irã lá também. E o principal motivo também é que o Irã é o pior e maior inimigo da Arábia Saudita. Em que sentido? No sentido religioso e no sentido bélico, porque eles estiveram em guerra por muitos anos, proxy no Iêmen, porque o grupo Houthi, que era apoiado pelo Irã, lutava com os alauítas, se eu não me engano, do Iêmen, que eram bancados pela Arábia Saudita. Eles assinaram um acordo uns anos atrás para pararem de se atacar ali. Eles não faziam guerra direta, que eles são vizinhos, mas faziam guerra através do Iêmen. E quem ganhou essa guerra foi o Irã. Porque os Houthis se tornaram dominantes no Iêmen, que eram apoiados pelo Irã. Agora, o posicionamento deles nessa onda de ataque. Né? Como está a capacidade de resposta deles lá também? O que acontece é que, por exemplo, olha que coisa interessante. O Hezbollah, no Líbano, que é um proxy óbvio, assumido e declarado do Irã, o líder do Hezbollah no Líbano disse que não vai atacar Israel em resposta ao ataque ao Irã. Ou seja, porque Israel falou, levanta um dedo que a gente vai destruir o resto que vocês têm aí. Eles já fizeram um ataque semana passada dentro do Beirute, num bairro que era seguro e os caras estavam fazendo coisa debaixo de um prédio lá. Dos 2 ou 3 prédios, Israel destruiu tudo. Agora, Efraim, nós temos ali um quarteto fantástico. China, Irã, Coreia do Norte e Rússia. O ano passado, eles selaram um acordo tipo NATO, agrediu todo mundo. A Rússia e a China vão se meter nessa treta ou você acredita que eles vão ficar quietinhos assistindo a destruição do Irã?
Eu acho que, inicialmente, eles não vão entrar, mesmo com esse acordo. Por quê? Porque quando a Rússia entregou a Síria para os Estados Unidos, já estava acordado que a Síria ia ficar aliada dos Estados Unidos e não mais da Rússia, enquanto os Estados Unidos ia deixar a Ucrânia na mão da Rússia. Esse acordo, para mim, já existiu lá atrás. Por isso que eles estão... Então a Rússia ataca com força esse final de semana a Ucrânia e pode beliscar ali a Polônia. Ou a China pode beliscar Taiwan de vez, aproveitando esse... Vai esperar o envolvimento direto dos Estados Unidos, que em algum momento vai ocorrer. Por quê? Porque o que estão dizendo agora, por exemplo, o maior terrorista do mundo hoje é o líder da Al, que já caiu. Al, que já caiu. Eu não posso falar. Ele mandou uma ameaça dizendo agora que todos os enviados dele para a América, para o grande Satã, respondam para eles derramarem sangue em solo da grande Babilônia, do grande Satã, por causa desse ataque, que esse é um ataque a todos os muçulmanos, segundo ele. Esse ataque que Israel, o proxy dos Estados Unidos ali, fez a eles. Então, assim, se isso realmente acontecer, ou o Irã decidir contra-atacar não só Israel, mas as bases americanas, porque Israel está pedindo para os Estados Unidos se envolver diretamente. Os Estados Unidos ainda não se envolveu diretamente. Deve ser algum acordo que ele fechou com a Rússia, dentro desse acordão aí, que deve ser... A gente fica especulando, tá, gente? Esses acordos, eu não tenho conhecimento nenhum, eu estou fazendo especulação pelos acontecimentos. Então, assim, dentro desse acordo, os Estados Unidos falou, não, quem vai atacar é Israel, nós não vamos nos meter. Nós só vamos mandar para eles umas 10 a 12 mil toneladas de armas, mas o resto é com eles. E foi o que eles fizeram. Aí a Rússia fez o quê? Mandou um monte de coisa também para o Irã. A China mandou um monte de coisa para o Irã. Israel viu que eles mandaram, foram lá e destruíram tudo antes deles usarem. Então, assim, a coisa está desse jeito. Agora, daqui a pouco, a gente vai entrar no ponto profético, que aí vai ficar feio o assunto. Agora, vamos lá, Efraim, vamos ampliar isso, porque, né, até aqui, né, todo o desenho que a gente fez se configurou. Né? Então, vamos especular mais um pouco aí. Né? Nós estamos com a Venezuela, nós estamos com a Argentina, nós temos o Brasil, né, e a Colômbia, e a Bolívia e o bendito do Equador. Esse processo, né, que começa agora, né, de ontem para hoje, ele pode causar uma mudança na América do Sul, inclusive. A América do Sul ela vai se envolver nisso de uma maneira indireta para direta. Eu acredito que a América do Sul não vai se envolver de forma direta e indireta no conflito, mas vai sofrer um dano muito direto. Por quê? Porque a relação da América do Sul com o Irã e com os seus aliados do BRICS é muito direta. Porque, olha só, você tem o BRICS, o Irã, né, entrou para o BRICS. Julho é o encontro do BRICS e o cenário agora é de pau comendo para tudo quanto é lado. Quer dizer, não tem nem clima para reuniãozinha de BRICS. Não tem inclusive, assim, como eu disse, não vai ser direto no sentido de entrar na guerra e tal, mas vai sofrer um dano direto, porque o próprio VP aí do Brasil estava lá, foi um único líder de alto escalão do praticamente assim, fora do eixo, que já era esperado do Maduro e outros ali, que estava presente, não o primeiro, porque provavelmente quis muito ir, mas o Itamar, que está aqui, falou para ele, não, né, o Itamar, que foi para mim, não foi para mim, mas foi para ti, deve ter dito a ele, não, cara, é demais, vai o vice, você não pode ir. Aí ele mandou o vice, foi lá e participou da posse do presidente iraniano. Então, a ligação é impossível. Assim, só que, assim, para o envolvimento direto, deveria haver uma ligação mais forte, que não é o caso hoje. Você sabe quem está apoiando Israel declarou um apoio direto ao ataque que Israel fez? Talvez você não saiba disso, porque eu acho que eu não sei se eu publiquei algo. Emmanuel Macron disse: Israel agiu bem
em não permitir que sua grande ameaça desenvolva arma nuclear. Eles têm direito de se defender contra um ataque nuclear. Já me surpreendeu. Por isso que eu acho que está havendo um acordão geral, porque ele teria que, vamos dizer, pelo que ele falou contra Israel nas últimas declarações dele, ele tinha que aproveitar mais esse para botar no pacote. E ele não botou no pacote a Palestina, salve a Palestina, 2 estados. Ele disse que Israel fez bem. Então, tem alguma coisa acontecendo, e eu acho que o seu conselho aí do primeiro vídeo, que eu não pude participar, que deu problema no link, dizendo para as pessoas estarem atentas, foi muito sábio, porque pode ter acontecendo alguma coisa que vai gerar uma aplicação, assim, a consequência vai ser para todo mundo. A América Latina vai sofrer mais porque está envolvida diretamente através do BRICS. O Brasil também. Agora, ele pegou pesado com o Silva. Pegou pesado. Pesado. E, normalmente, né, nesses casos, Israel não perdoa. Não perdoa. Não perdoa. Né? Tem profecia do Silva indo para a eternidade. Para a eternidade. E isso pode ser provocado por essa turma que já está irritada com o Silva, lá da Terra Santa. Primeira pergunta. Né? Segunda situação. Né? Nós temos aí uma implicação interna, né, gigante, porque como o Brasil ele se autonomeia ainda cristão, né, 90% da população dita cristã, né, pelo menos mais da metade, ela tem uma ligação com Israel, né, com Israel, e há uma repercussão de apoio. Isso também mexeria com aquilo que vai ser 26 no Brasil? Eu acredito que sim, porque essa divisão, né, profética, e vamos entrar mais no lado profético, essa divisão que há entre Israel e os seus inimigos é o que está profetizado em Zacarias, que Jerusalém seria uma pedra pesada para todos os povos, e que todo que tentasse carregá-la teria um dano na coluna. Praticamente é isso que o versículo está dizendo. Então, nós temos ali uma guerra hoje acontecendo. Hoje, o exército israelense ocupou o Monte do Templo, onde está o Aqsa, e proibiu as orações dos muçulmanos em Al-Aqsa. Isso não acontece desde o Covid. Claro que já estão os estudiosos falando, opa, já estão preparando. Por quê? Olha que interessante. Essa semana, Netanyahu ia cair do governo. Os ortodoxos, que são o Likud, principalmente, que apoia o atual governo, que foi quem deu sustentação para o Netanyahu ficar, porque ele já ia cair antes, e quem segurou ele lá foram os ortodoxos, não gostaram quando ele obrigou que os estudantes das Yeshivá, que são os estudantes do grupo ortodoxo, tivessem que participar também da guerra, porque ele convocou geral para ir para a guerra, porque Israel está em guerra, e porque que aqueles dezenas, centenas de milhares de jovens fortes e saudáveis vão ficar estudando enquanto tem um monte de soldado morrendo. Ele estava ali tentando equilibrar. Chegou uma hora que o Netanyahu não conseguiu mais segurar isso. Quando ele não conseguiu mais, os rabinos ultra-ortodoxos e ortodoxos entraram com um pedido e falaram, olha, nós vamos tirar o apoio do governo. O Knesset, há 3 dias, ia ser desfeito, porque é diferente daí do Brasil. Aqui em Portugal é igual ao Israel. Por exemplo, se não há sustentação para o governo todo cai, porque é o governo parlamentar. O primeiro-ministro e o presidente sempre tem isso. Se não há sustentação, tem que refazer. E aí já estava decidida a queda do Netanyahu há 3 dias atrás, quando estava chegando o prazo do Trump para não haver enriquecimento de urânio, e a inteligência israelense deu um relatório para o governo dizendo eles estão para terminar a primeira bomba. Se não atacarmos agora, nós vamos ser atacados. Isso foi espalhado, o Knesset foi votar e venceu. Netanyahu ficou por um triz. Por 4 votos, ele não caiu, porque eles falaram, sem Netanyahu nós vamos perder, porque se nós dividirmos agora no meio da guerra, nós vamos nos arrebentar.
Então, veja só, o Netanyahu já era para ter caído 3, 4 vezes. Tem alguma coisa segurando o Netanyahu no governo. E não é política. Porque havia uma profecia de um rabino, que foi o Kaduri, se eu não me engano. Foi ou ele ou um outro que eu esqueci agora, que falou. Foi o. Eu sei que ele tem 2 profecias. Eu acho que uma é do Kaduri e outra é daquele do Lubavitch, que disseram que quando o governo e o trabalho do Netanyahu terminasse, o Messias ia chegar. E há uma expectativa muito grande. Por que os caras querem tirar agora? Os ortodoxos não querem tirar o Netanyahu porque os jovens vão surgir. É porque eles sabem que na hora que Netanyahu cair, eles estão acreditando que o Messias vai assumir. Só que para cair, ele tem que terminar o serviço. E o problema de Israel chama-se Irã. Os subproblemas de Israel foram Houthis, Hezbollah, Hamas. Mas o problema é o Irã que está por trás de todos eles. E agora, com a queda do Irã e com o fim da República Islâmica, do regime islâmico no Irã, o trabalho do Netanyahu vai acabar. Mas nenhum líder em Israel hoje teria força, capacidade política, emocional, firmeza para terminar essa guerra. Não tem ninguém, pelo menos na política atual. Você acredita que a unção na vida dele é de Josué? Porque o Josué entrou arrebentando com tudo. Eu acho que ele está mais para aquele outro que foi matar Jezabel. O capitão? O capitão. Ele está mais para o capitão. É um cara guerreiro. Esqueci o nome dele agora. Me fugiu. Que foi que matou Jezabel. O capitão. Inclusive, né, parecia que algo assim poderia acontecer nos trópicos, mas ficou só no campo das ideias. É isso aí. E ele é um cara que está ali para matar os inimigos mesmo. E, veja, ele assumiu esse papel de falar, botem a culpa em mim. O Netanyahu é o cara mais odiado do mundo e em Israel. Ele é odiado dentro da sua nação e é odiado fora da sua nação. Ele é literalmente o cara que mais aceita o ódio para poder cumprir um papel. Ele está ciente, e ele foi avisado. O Messias do Lubavitch, quando profetizou para ele, eu já publiquei essa profecia no passado, ele disse, olha, você vai ter que pagar um preço, você vai subir e descer do governo, e você vai ter que aceitar a missão que foi dada. Porque quando você sair, o Messias chega. E ele aceitou esse papel. Ele já foi governante 2 vezes, está na terceira e está se segurando com todas as forças para terminar o serviço dele de capitão matador de inimigos. Ninguém mais no mundo carrega o ódio que esse cara carrega. Ele é o cara que está literalmente carregando o ódio da direita, da esquerda, dos progressistas, dos conservadores. Ninguém gosta do Netanyahu. E ele aceita esse preço para poder terminar o serviço que foi dado a ele, que era acabar com os inimigos de Israel. E ele está terminando esse serviço agora com o ataque ao Irã. Deixa eu te fazer uma outra pergunta para a gente começar a finalizar aí. Olha só, nós estamos chegando aí agora às 17 horas aí, né? Em Israel isso. Também é esse horário, 17? Israel, não, lá acho que são 2 horas a mais que aqui, deixa eu confirmar. Então já chegou às 19 lá, 19. Eles entraram no Sabá. Já estão no Shabat, já. Eles vão parar de atacar ou eles vão passar a noite toda arrebentando com os caras? Não para mais. Lá agora vai dar 7 horas. Então são 2 horas a mais. Eu vi que ele mandou suspender a sexta-feira a oração lá na mesquita. A sexta-feira a oração dos muçulmanos em Al-Aqsa. Isso, já mandou suspender. E aí, eles não vão parar de atacar no Shabat, eles vão continuar atacando. Por quê? Porque eles estão com uma série de áreas que eles precisam manter o Irã. O Irã vai contra-atacar, mas não vai conseguir fazer o contra-ataque que eles queriam fazer. Eles vão ter que criar um outro plano de contra-ataque, porque eles conseguiram congelar a possibilidade de contra-ataque do Irã. Pelo menos aquele contra-ataque massivo que eles fariam, já não conseguem fazer.
mas eles vão conseguir. A coalizão árabe vai reagir? A coalizão árabe? A coalizão árabe não vai mexer com isso, porque os árabes são inimigos prometidos dos iranianos, que são os xiitas, e os árabes são... A maioria dos muçulmanos são sunitas. Eles suportam os xiitas, mas eles não se amam e nem se unem. Na verdade, o Irã ele não é um problema para Israel. Ele é um problema para Israel e para todo mundo árabe e também para os ocidentais. O Irã é uma dor de cabeça para todo mundo. Ele só não é uma dor de cabeça para a Rússia e para a China. Cara, mas ele é o cara da cadeira dos direitos humanos da ONU. Como pode? Ele é o cara dos direitos humanos, cara. Estão atacando, né? Vamos ver o que a ONU vai falar a esse respeito, porque a cadeira dos direitos humanos é iraniana hoje. Eu ia até falar da profecia, mas tem tão pouco like, como botaram aí no comentário seu aí, que eu acho que o pessoal não está gostando das observações que a gente está fazendo. Porque se tivessem gostado, tinha pelo menos metade dos assistindo teriam dado like, né? E nós já passamos de 300 pessoas aí, só tem 100 likes, praticamente. Eu creio que já é um problema de artrose. Tem a galera com artrose já nos dedos ali. Gente, eu vou tocar 2 vezes na telinha aí. Tira o chat, né? Dá o joinha, ok? Nos ajuda, gente. A gente tocou a conversa, não pedimos like, mas o nível de entrega, pelo certo, era para ser 3 vezes a que está aí, gente. 3 vezes. Você vê que é uma coisa assim, que ajuda muito a gente a divulgar esse entendimento. A parte profética, eu publiquei hoje, eu republiquei um comentário de um jovem que é muito estudioso da Bíblia. Eu gosto desse menino, ele fala umas posições interessantes de estudos bíblicos, ele defende, ele é um grande apologeta, aquele garoto gordinho. Ele é bem apologeta mesmo. E ele bota as questões mais complicadas e consegue sair delas com base bíblica, né? De pessoas que questionam, inclusive muçulmanos que discutem muito com ele ganha deles no debate bíblico. E ele acredita... Ele acredita que a profecia do David Alvord... O David Alvord é um cientista, é um físico que é profeta. Aquele cara, ele é físico mesmo, ele tem PhD em física. Muitos não sabem, né? Parece só um cara estranho, um negão grandão com barbão. Mas ele é um homem de ciência, literalmente. Um cara com uma formação altíssima na área de física e muito top na área de ciência. E ele teve um chamado, ele abandonou todo da ciência para pregar o evangelho, porque Deus falou com ele, vai pregar. E ele começou a profetizar. Em 2005, Deus falou para ele, segundo ele, que ia haver um ataque de Irã com Israel e que Israel atacaria as plantas nucleares do Irã. E quando isso acontecesse, era um sinal de que Jesus estava bem à porta para buscar sua igreja, para arrebatar sua igreja. Ele repetiu essa profecia em 2011, ele repetiu essa profecia em 2017. Quando foi em outubro do ano passado, eu publiquei. Por quê? Porque, literalmente, Israel prometeu em outubro que atacaria as plantas nucleares do Irã. Então, essa profecia veio à tona, mas não aconteceu o ataque porque o Biden interviu. Falou, não pode, não ataque, a gente não vai dar apoio. Aí, Israel teve que segurar a onda. Agora, eles tiveram autorização para fazer e apoio do Ocidente, não só dos Estados Unidos. Não é só os Estados Unidos que está apoiando. A Inglaterra está apoiando, a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido. A NATO está apoiando esse ataque porque ninguém quer que o Irã tenha arma nuclear. O Irã não é um país islâmico equilibrado, eles são loucos. Não o iraniano, tá? Não o país. O governo que está no controle hoje do Irã, eles são radicais. Eu vi um general que foi morto, uma declaração dele há uns dias atrás, ele chorando, dizendo, eu quero ser martirizado. Eles amam a morte. Eu quero sofrer o martírio. Aí os caras botaram esse vídeo e botaram assim, foi. O pessoal é mal, né? Botaram em inglês, uau, Então, assim, e ninguém queria isso para eles. E aí esse profeta disse, quando vissem Israel destruir as plantas nucleares do Irã,
é porque a volta de Jesus era iminente. Só que ele falou isso em 2005, 2011, 2017. Ano passado a gente trouxe à tona, em 2024, outubro de 2024 falamos, e não aconteceu. O ataque aconteceu agora. Então, quem é cristão aí sabe. Fica de olho, começa a botar azeite na lâmpada, porque pode ser que o noivo mande chamar. Tá certo. Meu amigo, obrigado aí por ter aberto esse tempo para a gente, né? Vamos ver se amanhã a gente consegue de novo, porque o final de semana vai ser chapa quente. Aí Eu te não sei se aciono. amanhã eu vou poder, porque eu tenho um compromisso amanhã durante o dia. Mas se não der domingo, a gente faz. Tá certo. Pô, domingo aí vai ser, meu irmão, domingo da misericórdia. Eu acho que domingo vai ser o melhor dia, porque amanhã vai ter muito desenrolar aí de É, coisa nos Estados Unidos. domingo vai ser o domingo da misericórdia. Tá? Mas eu não sei se vai dar, não. Sabe por quê, doutor Alex? Ainda não chegamos à metade dos likes de novo. Tá Falta muito ruim de 5 aí, like. minha gente. Dê os 5 aí, ó. Dê os 5 aí, nos ajuda. Ah, sim, ó. Lembrando, a imersão dia 21 com Efraim de cripto, gente. O zap tá aí, ó. 21995 o 31 34 49. Você manda cripto Efraim, porque agora a tendência da cripto é ir lá em cima, hein? Vai lá em cima, vai lá em cima. Já subiu. O que está subindo é ouro, criptomoeda e petróleo. Total. Então você não pode ficar de fora dessa imersão, gente. Sábado, dia 21, a inscrição você tem desconto mandando para o zap 21995 31 34 49. Você manda lá Cripto Efraim para você estar com a gente. Já temos já uma dezena de pessoas já que confirmaram e tem mais 2 para confirmar agora. Depois desse ataque, alguém que meu amigo, olha, quem estava com dúvida se deveria fazer esse investimento, eu digo, faça, porque vai valer a pena. Não, total. A hora é agora, gente. A hora é agora. Agradecer aí a Regina aí, que nos apoiou, né? Agradecer, deixa eu ver quem mais que esteve com a gente aqui. Teve o pessoal nosso aqui do Clube do Assinante também, né? Regina. A Regina está em todas hoje. Foi ela que bancou a gente hoje aqui. Obrigado, Regina. Regina, seu nome significa rainha, que você continue reinando. Povo do Mato Grosso, esse povo de Cuiabá é bom, é gente boa. Obrigado aí, gente. Que Deus abençoe, meu amigo. Tchau, tchau. Obrigado. Bom dia aí para você e boa viagem. Fica com Deus. Valeu.